começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje é um daqueles programas que a gente vai tirar dúvidas que muitas vezes as pessoas têm, mas não têm coragem de falar que tem. Nós vamos falar sobre radioterapia. E radioterapia, todo mundo fala, pouca gente sabe o que é. Por isso, doutor Alexandre está aqui. Alexandre Arthur Jacinto, médico radio-oncologista, coordenador do Departamento de Radioterapia do Hospital de Câncer de Barretos. Falei certinho? Certinho. Doutor, o que é radioterapia? A rádio que a gente tanto fala? Primeiramente, Luciano, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e tentar ajudar a desmistificar um pouquinho o que é isso? O que é radioterapia? De repente a nossa família recebe uma notícia de câncer e a gente precisa entender o que é o tratamento. E radioterapia, ela é uma coisa fantástica, é nova, é recentemente usada. Se a gente for comparar o que se faz na medicina, a radioterapia tem um século de uso e a radioterapia, como a gente fala hoje, moderna, ela tem 40 anos, 30 anos. Então, é uma coisa boa que ajuda muito no tratamento da maioria dos pacientes com câncer e que permitiu grandes avanços no tratamento geral de câncer. Então, a radioterapia é o uso de radiação de uma maneira bem controlada, é uma luz de uma maneira bem controlada para tratar especificamente células com câncer, locais onde estão o tumor. Doutor, é muito comum a gente ouvir falar assim, vou fazer rádio para queimar o câncer. Não é? Isso é verdade, é verdade. Infelizmente a gente trabalha o dia inteiro tentando desmistificar isso e à medida que os pacientes começam a tratar, eles começam a perceber que não necessariamente é isso que acontece. A radioterapia, por exemplo, para as mulheres, foi o tratamento que permitiu que se evitasse a mastectomia radical, a retirada da mama quando a mulher tinha um câncer de mama. Quando se começou a pensar, vamos deixar a mama e fazer uma cirurgia pequenininha, isso só foi possível porque a radioterapia, após essa cirurgia menor, permitiu preservar a mama. Então, e não necessariamente ela queima a mama. Depende de como é feito, qual a necessidade que esse paciente precisa. Na verdade, a radioterapia pode trazer, sim, alguns efeitos na pele, deixar a pele mais avermelhada, mas ela tem mais benefícios do que riscos. Em geral, o paciente fica bem e durante o tratamento, poucos efeitos colaterais e depois do tratamento, questão de semanas, praticamente não lembra quando a radioterapia é bem indicada, bem feita. Doutor, assim. Eu vou fazer uma pergunta quase infantil. Como é que a radiação que entra lá num lugarzinho, vou usar a mama como exemplo porque eu sou mulher, sim, que entra lá no lugarzinho da minha mama, sabe que células ela tem que atacar e que células ela não tem que atacar? Ou seja, como é que ela separa as células com câncer das células saudáveis? Ou ela vai matando tudo ali? Essa é a questão. A radioterapia não sabe, a radiação ela não sabe. Quem vai colocar essa radiação no local certo é o radio-oncologista. Então a gente lança a mão de tecnologias para que a dose, o raio vá diretamente onde precisa ir e onde a gente quer proteger, onde não precisa receber a radiação, a gente minimiza, a gente diminui a dose para garantir que o tumor seja controlado, mas o paciente tem o menor efeito colateral possível. Imagina a situação. A gente estava falando de mama, eu vou mudar um pouquinho agora, eu vou falar, por exemplo, do câncer de próstata, que é o câncer mais frequente nos homens. Né? É possível fazer tratamento de câncer de próstata exclusivamente com radioterapia. É possível tratar câncer de próstata localizados com radioterapia, como por exemplo braquiterapia. O Hospital de Câncer de Barretos pode fazer braquiterapia para câncer de próstata. O que quer dizer isso? A gente leva a fonte de radiação em contato direto com o tumor. O paciente tem o menor efeito colateral possível, com chances de cura para doenças localizadas maior do que 80% a 90%. E melhor, sem precisar operar, melhor, com alta chance de não ficar incontinente, ou seja, não ficar perdendo a urina, poder controlar a sua urina. Tem uma vida normal, ele entra de manhã, no outro dia ele já sai realizar o tratamento. E a gente já tem feito isso aqui no hospital. Então, o que a gente faz? Mas assim, o tratamento, o senhor fala, numa única sessão? Numa única sessão, às vezes em 2 sessões. Um tratamento inteiro em 2 sessões? Em 2 sessões. A gente tem tecnologia hoje aqui no Hospital do Câncer que a gente consegue fazer tratamento desse jeito. Estamos instalando outras tecnologias que os pacientes vão fazer, mesmo para a doença um pouquinho maior, em 5 sessões. Essa tecnologia toda é para cada vez mais essa pontaria, digamos, ficar exata. Melhorar o alvo. A gente dá uma dose cada vez mais alta
para um alvo cada vez mais preciso. A gente usa aqui radiocirurgia para tratar metástases cerebrais, e a gente tem evitado sempre que possível irradiar o cérebro todo. Sim, a gente porque certamente tem efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais. E a gente tem usado radiocirurgia para tratar metástases cerebrais, e essas radiocirurgias têm 80% de chance de fazer desaparecer um nódulo cerebral. Ó, isso não era... Que é micro. E a chance de a gente errar o alvo é mínima. A precisão é de Por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia. Quer dizer, tem a função do ser humano, que é localizar, mas tem muito da tecnologia. Muita tecnologia. São coisas caras, complexas. O prazer de trabalhar no Hospital do Câncer de Barretos é oferecer o que o SUS nem considera, o que o paciente às vezes nem sabe, mas tanta tecnologia para garantir o sucesso do tratamento. Hoje, câncer de pulmão inicial, a gente não evoluiu muito, por exemplo, no tratamento de câncer de pulmão nas últimas décadas. Mas a gente sabe que doença descoberta cedo, bem pequenininha, a gente consegue dar alta chance de cura com cirurgia. Qualquer caso de tumor, né? Qualquer tumor. Mas câncer de pulmão especificamente, a cirurgia é uma grande cirurgia. E a gente tem tecnologia sendo colocada agora no Hospital do Câncer, que é a radiocirurgia extracraniana. E que o paciente vem e com 3 ou 4 aplicações de radioterapia, com uma dose extremamente alta, a gente consegue levar a índices de cura semelhantes ao da cirurgia. O paciente não precisar operar e ser tratado não tem nenhuma invasão direta. Uma marcação, uma pintura na pele e um pouquinho de paciência de ficar numa máquina com a gente por um período de 2 semanas, mas tratando um dia, pula um dia, trata outro dia, por 40 minutos, 1 hora, e acabou o tratamento dele. Doutor, muitas vezes o medo vem da ignorância. Na maioria das vezes ele vem da ignorância. Por isso que a gente gosta de ficar explicando coisas que para o senhor é óbvio, para a gente não. Quando eu falo em radioterapia, eu lembro lá do departamento, eu lembro assim de salas enormes, com aparelhos gigantescos, com paredes de 1,5 m, aquela coisa assim, tudo muito grandioso. E o senhor está falando de focos microscópicos, né? Como é que é isso? O que acontece é o seguinte, a gente está usando alta dose de radiação. A gente precisa ter salas adequadas para tratar os pacientes. Essas salas, a gente... Tem chumbo na parede? Não tem chumbo, na verdade ela tem uma parede bem espessa. Por que a gente faz isso? Porque o paciente é exposto à radiação uma única vez. Ele recebe o tratamento e toda a tecnologia do equipamento, da máquina dentro daquela sala, toda a tecnologia é feita para que a dose seja entregue de maneira precisa no tumor dele. Essa é a radiação sendo controlada para o paciente. Mas para que isso aconteça, a radiação ela é entregue, a máquina entrega um feixe de luz. A gente direciona só o que é necessário para o paciente, mas muito dessa radiação sai pela sala. E eu preciso proteger quem fica lá o dia inteiro. Então, quem está do lado de fora. O profissional, as pessoas que passam ao redor. Então aquela blindagem garante com que nada de radiação, ou seja, quase nada de radiação, saia daquela sala. E quem está lá dentro, a tecnologia da máquina, garante que o tratamento seja localizado só no alvo. Ou com a maior dose no alvo e a menor dose possível fora do alvo. E quando a gente fala de radiação, a nossa ignorância também é grande. Ela lembra de Chernobyl, ela lembra de Minas Gerais, de Goiânia, ela lembra, né, só de acidentes. E aí a gente está falando numa radiação extremamente controlada. Controlada, exatamente isso. Quando você fala de ignorância em radioterapia, isso não é uma coisa específica de quem não é médico. Não é privilégio meu. Não, na medicina, entre os médicos, é comum não se conhecer radioterapia. Existem pessoas que trabalham com oncologia no nosso país, ou na América Latina, que não sabem o que é radioterapia. Por quê? Inicialmente por falta de investimento no país, em países mais pobres, porque realmente é uma tecnologia muito cara. Mas isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a residência médica para a radioterapia é a residência mais concorrida. Para quem sai da faculdade de medicina, o desejo maior dos estudantes é a radioterapia entre as grandes especialidades. Então, a ignorância é muito comum, mesmo no meio médico. Como é que a gente fala de radiação, fala de poxa, tão perigoso aquele símbolo de radiação, né? Que, nossa, não chegue perto, será que eu posso segurar um bebê quando eu faço a radioterapia? Coisas desse tipo. Na verdade, a gente controla. O grande problema de todos esses acidentes são erros.
falta de qualidade, controle de qualidade. Até na construção do prédio, né? Até na construção. Desde a espessura da parede, né? Da questão de posicionamento da máquina, da questão do material que eu vou utilizar, da questão de como eu uso essa radiação, se eu faço checagem de controle de qualidade. Para a gente é o seguinte, o Hospital do Câncer de Barretos, ele se desenvolveu muito, como vocês sabem, em oncologia, e o nosso maior orgulho na radioterapia é estar sempre trabalhando com qualidade. Hoje a gente tem máquinas compatíveis com máquinas de serviços de primeiro mundo. Então, mas não é isso que nos orgulha. O que nos orgulha é poder usar todas as recomendações, seguir todas as recomendações internacionais para garantir a maior segurança possível. Não só para o paciente, para toda a população, para que acidente como esse que aconteceu em Goiânia não se repita para a nossa população e não se repita de novo. Acidentes de radiação acontecem também quando mal aplicado em países desenvolvidos. Sim, em qualquer lugar. Temos exemplos de, por exemplo, nos Estados Unidos recentemente, um acidente muito grave que aconteceu utilizando alta tecnologia. Na verdade, então, assim, o foco é controle de qualidade, precisão e garantia dessa qualidade. Monitoramento constante. E a impressão minha, mas os efeitos colaterais da radioterapia são muito menores do que de outros tipos de tratamento. Isso depende muito, depende de assim, falar, porque a gente não pode generalizar tanto assim, mas em geral, por exemplo, um tratamento de câncer de próstata, isso vai depender de cada pessoa. Um cirurgião vai falar sempre que a cirurgia ela pode ser melhor, uma cirurgia bem feita, na mão de bom cirurgião, realmente uma cirurgia para câncer de próstata é muito boa. O que eu posso dizer é que uma radioterapia na mão de um bom radioterapeuta e na mão de uma boa equipe de físicos, porque a radioterapia também depende de físicos para controlar essa qualidade toda, ela é pouco mórbida, ou seja, traz pouco efeito colateral. Pacientes com câncer de próstata tratados com bom procedimento podem ser curados mantendo a potência sexual, que é uma angústia muito grande de quem tem câncer de próstata. Câncer de pulmão pode ser tratado de maneira segura. Câncer de cabeça e pescoço, que é crítico a importância da radioterapia. A radioterapia tem um papel fundamental em preservar a laringe, diminuir a chance de precisar de traqueostomia, fazer com que o paciente consiga continuar falando. E tudo isso é individual, né? Depende muito de paciente para paciente. É individual. O que se percebe em efeitos colaterais é que, quando a gente fala de radioterapia, a gente nunca pode lembrar do que aconteceu no passado. Do que Antigamente, queima. o que queimou no passado, o que aconteceu. Hoje, as coisas são diferentes. A gente termina tratamentos de câncer de cabeça e pescoço que duravam 2 meses, em 1 mês, com uma dose muito mais alta, e o paciente conversando com você, tudo bem, e com um pouco de dor, e 2 semanas ele está bem. Certamente então, é a tecnologia em função da vida. Essa é a vida. E o Hospital de Câncer de Barretos, independente do que se custa isso, oferece, e é o nosso maior prazer poder oferecer isso para toda a população sem custo e a alta tecnologia à disposição de todos. Doutor, muito obrigada por diminuir um pouco a minha ignorância, certamente é de quem nos assistiu, e o senhor está convidado a voltar, a gente quer falar mais aí sobre efeitos colaterais. Vamos falar especificamente sobre algum tumor ou outro, qual é o papel da radioterapia. Vai ser um grande prazer, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho, desmistificar um pouquinho o problema do enfrentamento da radiação, tá bom? E se você gostou, indique também esse programa. É só ir lá em hcancerbarretos.com.br. Se você conhece alguma família que está passando pela situação de ter que fazer radioterapia e não conhece, vá lá, hcancerbarretos.com.br, esse programa, e todos os outros estarão lá. Até a próxima.